Olá, meus companheiros de estudo bíblico. A paz de Cristo seja com todos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Hoje, dia 3 de setembro. Eu não sei bem que dia que você está vendo aí este vídeo, mas está sendo gravado dia 3 de setembro. Agora são precisamente meio-dia e 56 minutos. O que nós vamos falar hoje é sobre independência e dependência. Justamente no mês da independência do Brasil, né? Logo daqui a 4 dias, dia 7, vamos ter então aí no país as comemorações do dia da independência. O dia em que o país, né, foi promulgada a independência do Brasil, né? Se desanexou de Portugal. Então o que é independência e dependência? Independência significa não depender de alguém, ou se desligar de alguém que a gente é dependente. E ser dependente é precisar de alguém, é ter a necessidade de ter alguém, alguma coisa. Então a pessoa que é dependente de alguém ou de alguma coisa. A pessoa que é independente, né? Claro, é independente, é separado disso, daquilo, não tem assim uma obrigação, uma necessidade daquilo, né? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho a esse respeito e como você vê, nós temos aí na tela justamente quando o grito da independência, né? Não é bem assim, grito da independência, a independência foi feita lá no papel e na tinta, né? No escritório em algum lugar. Mas é a tradição, né, que diz que houve aquele grito de independência ou morte, né? Nós aqui no dia de hoje vamos fazer aqui o nosso grito é independência ou dependência. Vamos estudar essa parte um pouquinho, que esse para nós cristãos é muito interessante, amado, nós discernir bem entre essas duas coisas e saber o momento. Porque nós somos dependentes, mas nós somos dependentes. O ser humano, Deus criou para ser dependente. Nós vemos já ali no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, que quando o Senhor, né, criou todas as coisas, e por último ele criou o homem, né? E ele viu que o homem precisava de uma companheira que tivesse com ele, como que junto com ele. Então mostra que o homem é dependente da sua esposa, o homem é dependente da mulher. E a mulher não é diferente, é dependente do homem também. Isto quando é no Senhor, quando são pessoas salvas. Aquelas pessoas que não são salvas, eles se acham independentes. É outro negócio. Mas vamos então dar prosseguimento aqui. Nessa parte, olha, vamos ver o primeiro texto aqui, que fala fala da nossa dependência, da nossa necessidade de outras pessoas, por exemplo. Então, na igreja, o que é a igreja? A igreja são pessoas que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que a partir da morte de Cristo para cá, então Deus vem colocando essas pessoas no corpo de Cristo, inserindo essas pessoas no corpo de Cristo. Então essas pessoas que estão inseridas em Cristo, que estão em Cristo, são a igreja do Senhor, porque o Senhor não tem várias igrejas. Tem vários lugares onde as pessoas se reúnem, mas o corpo é um só. Então a igreja do Senhor é uma só. Não é uma denominação. É pessoas que estão inseridas no corpo do Senhor, que o Senhor inseriu no seu corpo. Percebe? Então quando nós falamos aqui da dependência no seio da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, olha que interessante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo.
que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está ensinando a igreja de Corinto, e nós também, porque nós precisamos. A igreja de hoje, eu acho que está mais necessitada do que a igreja de Corinto, da pandemia. Então, né, nós ensina aqui que a igreja, ela sendo uma única igreja, ela é composta de muitos membros, de muitas pessoas. Então, várias pessoas compõem um corpo só. Como a mão. 5 dedos, mas é uma mão. Não é verdade? Assim é o corpo de Cristo. Então, o que está mostrando aqui? Que são dependentes um de outro, porque estão no mesmo corpo, mas então estão interligados entre si. Várias pessoas, pelo mesmo Espírito Santo e o amor, né, estão interligadas no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então, são dependentes uns dos outros, sim. Eu até aqui eu sugiro aos queridos telespectadores que vejam esse 1 Coríntios capítulo 12, que veja inteiro. Desde o primeiro versículo ali vai compreender maravilhosamente o que é a igreja do Senhor. Como não é isso que nós vemos por aí. Não é. Essas divisões que existem por aí. O corpo de Cristo não está dividido. Então nós vimos que aqui, o que nós aprendemos? Que sobre independência e dependência, a igreja é dependente uns dos outros, e todos formam o mesmo corpo, que todos são dependentes de Cristo. Todos somos dependentes de Deus. Agora vamos aqui à dependência na família. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 11, o que diz? No Senhor. Nota que está destacado, que é no Senhor, não é? Então não é, o que está falando aqui não é de pessoas que não são salvas, está falando de pessoas salvas, né? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Que maravilha, né? Deus criou homem, mulher, macho e fêmea para estarem unidos e um precisar do outro. Por quê? Para que o homem não levanta, não empine lá o nariz, olha para a mulher, você lá embaixo do teu lugar lá, nada disso. O homem tem que amar a mulher e ter a esposa ali igual a ele, no mesmo trato. E a esposa igual também, né? Então, esposa depende do marido, o marido depende da esposa, os filhos dependem dos pais. E por aí vai. Veja o quanto que nós somos dependentes. Individualmente somos independentes, mas coletivamente somos dependentes uns dos outros. A igreja, sim. E isso é maravilhoso. Não? A sabedoria de Deus, o arranjo de Deus para todas as coisas. Vamos ver mais aqui a parte de dependência. Não é só a igreja, a união da igreja, que é a dependência, nem só na família, mas é na sociedade toda. Veja bem aqui. Esta parte aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 22, ele diz: servos, empregado. A pessoa que serve alguém, né? Que tem a obrigação de dar conta para alguém de alguma coisa. Servo, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Quer dizer, não é espiritual, aqui está falando da sociedade, de um modo geral. Seja digamos assim, eu sou empregado, não interessa se o meu patrão é um salvo ou é um incrédulo, eu tenho de estar trabalhando para ele, mas pensando no meu testemunho diante dele, que eu possa representar, né, o reino dos céus, representar Cristo, que ele vê, que essa pessoa veja o amor de Cristo, a honestidade de Cristo, tudo de Cristo veja através de mim, que eu seja como um espelho que reflete Cristo na vida daquela pessoa, mesmo que eu seja incrédulo. Então, né, servo, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradecer homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Quer dizer, o empregado, por exemplo, vamos dar esse exemplo, mas é todo aquele que serve alguém. O empregado, então ele tem de cuidar
tem de ser honesto na sua maneira de trabalhar em tudo, agradando o patrão, em tudo menos se o patrão for pedir coisas que contrariam a posição de que um cristão deve ter em Cristo. Aí não, aí tem que cair fora, peça as contas, cai dali, sei lá. Não vou participar disso. Mas quando as coisas são honestas, tem que ser obediente em tudo para que essa pessoa veja, então, a pessoa de Cristo em nós. Porque somos o corpo de Cristo, então nós temos que refletir Cristo, não é verdade? Então nós vemos que aqui a dependência na igreja não tem um cristão melhor do que o outro. Não existe. Todos são dependentes porque formam o seu corpo e são necessários do corpo, tanto uns como os outros. Veja o capítulo inteiro, o capítulo 12 inteiro de 1 Coríntios. Vê ali como até aquele membro mais pequenininho é necessário. Agora veja aqui o conselho do apóstolo Pedro que ele dá. Olha. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O que é que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui? Ele está nos dizendo assim, olha, vocês são dependentes uns dos outros, aí na igreja, no corpo de Cristo, vocês são dependentes uns dos outros. Mas já acontece o seguinte, vocês aprendam aí na igreja que vai ter época em que vocês não vão poder ser dependentes de certas pessoas, de certas coisas, que vocês vão ter que saber discernir entre o que vocês, aonde que vocês são dependentes e aonde que vocês têm que ser independentes para vocês poderem estar ligados ao corpo de Cristo. Percebe? Então aqui ele dá esse conselho, crescer na graça e no conhecimento. O que significa que a pessoa não pode permanecer só porque está na igreja, é ser dependente em tudo, ser como que um anestesiado ali, jogado para lá e para cá e levado. Não é dessa maneira. Cada um tem a sua função. Né? Então é preciso sair, né, ali no seio da igreja, sair daquela meninice, quando a gente começa na fé, quando a gente começa que uma criança recém-nascida tomar o leitinho, ralinho racional, e à medida que vai crescendo, vai se alimentando com comidas mais sólidas, mais fortes, né? Assim é a pessoa que está na igreja do Senhor. Começa ali, tem que ser dependente daqueles que são mais antigos ali na igreja. Né? Fala a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor é sincera. Usa de sinceridade de todas as coisas, e o amor ali impera. Então, vendo isso, dessa parte aqui de dependência, nós vemos que na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, são dependentes uns dos outros, mas que não pode parar como criança recém-nascida, que tem que procurar o conhecimento do Senhor Jesus para ir crescendo e se fortalecendo e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, nós mostra, isso aqui aí, veja bem, mostra o crescimento no seio da igreja. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui já começa a ter uma certa independência. Veja, o apóstolo Paulo que ele está falando assim como a criança normal, natural, que depende dos pais para aprender, depende dos pais para tudo. Depende do professor na escola para aprender a viver em sociedade. Né? Aqui é assim, é o novo convertido. O novo convertido, ele tem que ter paciência, tem que ser obediente, né, aos ensinamentos dos autorizados ali da igreja para ensinar, para então poder ir crescendo e aprender a ser independente.
independente não da igreja, não do corpo de Cristo, mas ser independente você vai ver do quê? Vamos tratar agora de independência. Já vimos que o ser humano é dependente, nasceu dependente e vai morrer, vai terminar esta vida dependente. Mas quando ele é no começo das coisas que não se sabe, tem que ser dependente. Mas à medida que cresce, tem que aprender a independência. Assim como daqui 4 dias está aí no país, né, comemorando a independência, a desanexação de Portugal, assim nós temos que aprender que tem certas coisas que enquanto nós não conhecemos, nós somos dependentes. Somos dependentes por ignorância, porque não conhecemos. Mas de repente, à medida que nós vamos crescendo em Cristo, nós vamos descobrindo que aquela nossa dependência, nós não estamos mais sendo servos de Deus, nós estamos sendo servos de pessoas mal intencionadas, e estamos servindo ali, em vez de estar servindo ao Senhor, estamos servindo ao homem, estamos servindo a malandragem, que estamos sendo manipulados. Percebe? É aqui que é obrigatória a independência, porque não é possível nós ser corpo de Cristo e de repente Deus, que a nossa dependência de Cristo e dos irmãos de uns para com os outros, para aí depender de malandragem, de mentes deturpadas muitas vezes. Então vamos ver, vimos a dependência nossa em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Agora vamos ver a independência de onde que nós temos que ser independentes. Não podemos se envolver e se deixar envolver por certas coisas, para nos tornarmos dependentes de coisas que são nocivas. Vamos lá. Veja esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. O que é que o apóstolo Paulo nos ensina aqui? Por preço fostes comprado, não vos torneis escravo de homens. Ora, como que nós vamos entender esse texto aqui? Quando lá antes diz, por exemplo, que o homem, né, o marido e a mulher são dependentes, vai ver, né? No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Quer dizer que, vamos dizer assim, a mulher depende do homem. Mas agora aqui esse texto dá uma impressão assim de contradição, né? Lá diz seja dependente, aqui diz seja independente, é ao contrário. Mas o que é que está falando aqui? Por preço fosse comprado. Diz que Jesus nos comprou com o preço do sangue dele. Então nós temos que ser dependentes de Cristo, nós temos que ser dependentes dele. E para nós ser dependentes dele, nós não podemos nos tornar escravos da vontade de pessoas. Compreenda agora que o crescimento em Cristo, aonde que nos leva nessa encruzilhada, onde nós temos de saber, opa, por aqui não é para mim. Opa, é essa aqui, este é o caminho, aqui por aqui que eu vou. Entende? Então a palavra de Deus nos traz essa sabedoria. Bom, vimos então que dependência e independência, as duas existem, estão diante de nós e nós temos que saber quando nós usamos de uma, quando usamos de outra. Agora, vimos quando que nós temos que ser dependentes. Temos de ser dependentes na igreja uns dos outros, viver em comunhão. Temos que ser, claro, dependentes de Deus em primeiro lugar, né? E que na família nós somos dependentes uns dos outros, e mesmo na sociedade nós somos dependentes uns dos outros. Agora aqui, com o crescimento no conhecimento do Senhor Jesus, nós aprendemos quando que não devemos ser dependentes, mesmo na família, e quando não devemos ser dependentes mesmo na sociedade. Tem coisa, veja o apóstolo Pedro ali, né?
Falaram para ele, olha, não fale mais desse nome do Senhor Jesus, não pregue esse nome aí, porque está perjeitando o povo e tal. Pedro falou, olha, veja por vocês, não se é justo. Nós temos mais aqui obedecer ao Senhor do que aos homens. Então ali Pedro mostrou, nós temos que ser, nós somos dependentes do Senhor, mas de vocês que são contra o Senhor, não querem que nós pregue a Jesus aqui, a vocês nós não somos dependentes, nós estamos independentes de vocês, estamos fora. Então aqui nós aprendemos os momentos de ser independente. Por quê? Veja bem, vamos primeiro atentar para o seguinte. Como que nós podemos ser dependentes do Senhor? Como que nós podemos ser dependentes na igreja uns dos outros? Deus proveu tudo. O Senhor Jesus proveu tudo na igreja para que nós aprendamos a ser dependentes da igreja uns dos outros e que aprendamos a ser independentes do que não convém. Vamos ver aqui a provisão do Senhor para a igreja dele, seu corpo. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16, veja. Antes disso aqui, diz que o Senhor Jesus, né, que ele subiu alto, levou cativo ao cativeiro, e depois ele mesmo deu dons aos homens. Repare que é dons, não diz que ele deu título, que ele deu um diploma muito bonito para ficar lá na parede, né, exibindo para as pessoas, olha, eu sou doutor nisso, naquilo. Não, ele deu dons a quem ele quer. Então vamos lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Note que eu destaquei apóstolos e profetas em amarelo, evangelistas, pastores e mestres em azul. São 5 dons ministeriais que o Senhor deu para a igreja. E por que ele deu para a igreja esses dons? Esses dons podem se manifestar em qualquer pessoa. Não tem uma pessoa lá diplomada para ser o pastor, diplomada para ser evangelista, tal. Qualquer pessoa que se destaca em um desses campos aqui é aquela pessoa que você nota na igreja que é uma pessoa que tem cuidado das pessoas, que está lá sempre procurando confortar, aliviar as pessoas dos seus problemas, é um pastor. O trabalho do pastor é esse, é pastorear, é cuidar das ovelhas. Então é um pastor, vai respeitar aquela pessoa como pastor, mas ele não tem o título de pastor, não. Ele tem muito mais que um título feito pela mão do homem. Ele tem o dom dado pelo próprio Senhor Jesus, o dom do Espírito Santo, para aquela finalidade. Certo? Então, por que Jesus deu esses 5 ministérios na igreja? Para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Por quanto tempo dura isso? Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Crescimento, né? Por que Jesus deu esses dons para a igreja e por esse tempo? Com qual finalidade? Bom, para não mais sejamos como meninos, agitada de um lado para o outro, levada ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Aqui está o começo de aonde que nós temos de cortar nossa dependência, ser independente desse tipo de erro. Né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Um texto um pouco longo, mas que é importante. Agora, nós temos que destacar aqui o seguinte, é o tempo desses dons. Por que aqui está apóstolo e profeta, que foi Jesus que deu para a igreja, porque estão destacados em amarelo e os outros 3 evangelistas, pastores e mestres estão em azul. E
Aqui nós dissemos que a duração é até que todos cheguemos à unidade da fé. Agora, apóstolos e profetas são fundamento da igreja. Evangelista, pastores e mestres é depois que o fundamento estava pronto, então eles foram edificando a igreja, o corpo de Cristo. Quer ver como apóstolos e profetas são o fundamento da igreja com Jesus? Olha. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento, veja bem, fundamento de quem? Dos evangelistas e pastores e mestres? Não. Dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Quer dizer, no fundamento da igreja do Senhor Jesus, como simbolizado por um edifício, Jesus Cristo é a pedra principal do canto, aquela, uma das medidas saem dali. Então, os apóstolos e os profetas, eles fazem parte do fundamento, mas seguindo essas medidas que a pedra da esquina que é Jesus colocou. Então, o que acontece? Os apóstolos, eles passam para nós os ensinamentos dentro das medidas do que Cristo ensinou. Então você veja bem, quando o ensinamento não está de acordo com o ensinamento dos apóstolos, cai fora porque não está nas medidas de Cristo, que a pedra angular onde as medidas estão ali. Quer dizer, saiu daquelas medidas de Cristo, não é mais a igreja do Senhor, é uma igreja torta. Percebe? Aqui esse detalhe importantíssimo de seguir os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas, porque eles foram o fundamento da igreja. Agora aqui, quando nós voltamos aqui, que eu destaquei aqui dos apóstolos e profetas em amarelo, é para mostrar que Jesus deu para a igreja esses 5 dons, no caso, e que são até que chegue à unidade da fé e pleno conhecimento de Jesus, mas não são todos. Apóstolo e profeta, eles não vão até que nós, a igreja, cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eles são fundamento, eles são princípio. Então, a construção, ela começa a partir de quando o alicerce está pronto. Uma vez pronto o alicerce, ali seco, está pronto, vai sustentar as paredes, então você começa a levantar as paredes. Então o que acontece? Como os apóstolos e os profetas são o fundamento, são o alicerce da igreja, terminou o dom deles, fechou a Bíblia, ali terminou. Quando morreu o último apóstolo, o apóstolo João, acabou apóstolos e profetas. O que tem e que vai até o pleno conhecimento da igreja, até Jesus, é esse ministério de evangelistas, pastores e mestres. Né? Esses dons estão na igreja e vão até o arrebatamento da igreja. O evangelista é aquele que anuncia a palavra, né? Com a unção do Espírito Santo, o pecador compreende a sua situação miserável de perdido, se arrepende dos seus pecados, é vivificado de novo por Cristo e aceita o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Daí o que acontece? Essa pessoa vai querer estar em comunhão com outros salvos. Aí entra o trabalho dos pastores. Como eu digo, não é do pastor diplomado lá. É do pastor que o Senhor chamou para aquele trabalho. E veja que é pastores, no plural, é mais do que não é um pastor dirigente, um pastor presidente. São as pessoas que têm o dom de pastorear, os pastores da igreja, com seus respectivos nomes, são respeitados como as pessoas que têm dom, que têm esse dom e que exercem esse trabalho no seio da igreja. Mas um pastor que está aqui pode
né, e levar consolação, conforto, curar feridas de ovelhas que está lá em outro lugar, em outro, digamos assim, em outro redil ali, né? E os mestres são aqueles que Deus botou, tem entendimento das Sagradas Escrituras, entendimento ali do que o Senhor Jesus deixou através dos apóstolos, para o quê? Para aquele novo convertido, que se arrependeu dos seus pecados, que está agora em Cristo, que o pastor, né, vem ali incentivando ele, olha, continue, as lutas vêm, mas as lutas passam, o Senhor é contigo e tal. Daí vem o mestre e começa a ensinar como que ele vai andar, nas obras que Deus preparou para os seus. Deus tem obras que ele preparou para que o salvo ande nelas. Então o mestre é este. O mestre ele não vai falar, não vai estar como o evangelista. O evangelista vai falar de salvação. O evangelista vai mostrar para a pessoa lá o céu e o inferno. Vai mostrar Jesus e Satanás. Entenda? Já o pastor, ele vai incentivar a pessoa a continuar, não desistir, a ir em frente. E o mestre, ele vai trazer os ensinamentos necessários para que essa pessoa cresça em Cristo e que não venha a cair em, como diz, ele ser levado por vento de doutrinas, de tudo o que eu falo, de repente crê num, de repente já está crendo na conversa de outro, aquele tipo de coisa. A pessoa que tem um mestre nas Escrituras, um mestre que tem o dom de mestre, esta pessoa não se deixa enganar. Não se deixa enganar. Percebe? Então, uma vez nós visto isto, nós vamos finalizar, né, falando a respeito de que quando nós somos dependentes, como igreja do Senhor, como sociedade, como família, no Senhor, pertencendo ao corpo de Cristo, salvos por Ele, nós aprendemos aqui e agora vamos aprender a hora que nós, uma vez tendo esse conhecimento, nós vamos saber escapar, vamos saber dar o nosso grito de independência. Assim como aí no Brasil, né? No dia 7 de setembro foi dado o grito de independência, se desligou o Brasil ficou livre de Portugal para seguir o seu caminho. Assim também, amado, é o cristão que de repente ele se converteu em um lugar que não é a igreja do Senhor Jesus. Ali ele se converteu, ele aprendeu, mas à medida que o Espírito Santo vai ministrando para ele, o que acontece? De repente ele vai ver que ali ele está sendo manipulado, está sendo escravo da vontade do homem, e portanto, se é escravo da vontade do homem, não é servo do Senhor, está renegando o Senhor que o resgatou, que o comprou. Então, tendo esse conhecimento, essa pessoa não tem outra saída que é cair fora, é se desligar, ser independente. Vamos ver aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 8. Para nós finalizarmos o nosso estudo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andar lá no líder lá que nos ensina coisas que não são ensinamento dos apóstolos, que nos ensina coisas que é lá da lei, que é lá do tempo passado, onde o Senhor Jesus falou, ouviste que outrora foi dito aos antigos assim, mas eu vos digo. Então nós temos que seguir o eu vos digo do Senhor Jesus e não o que foi dito aos antigos, certo? Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, firme com Jesus, arraigados e edificados nele, em Cristo, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados,
como fosse ensinado na igreja do Senhor Jesus pelo Espírito Santo, crescendo em ação de graça. Tende cuidado, olha a advertência, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, seguindo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso aqui, amado, está cheio hoje, está fervendo, repleto de pessoas prendendo os incautos, prendendo as pessoas que estão na dependência deles. Eles querem que as pessoas estejam ali dependentes deles. Você veja que tem... Observe que tem pessoas, e muitos, que eles acreditam em um determinado curandeiro, um determinado, seja pastor, apóstolo, falso apóstolo, porque apóstolo era fundamento da igreja, não existe mais. Já aqui começa. Então, tem muitos lugares que as coisas estão totalmente diferentes daquilo que os apóstolos ensinaram. E as pessoas permanecem lá, continuam lá, obedientes, escravos, manipulados como marionete por aquelas pessoas lá que estão tirando proveito de tudo aquilo. Amados, a informação para nós hoje é tão necessária, seja literalmente falando, né, neste mundo, desta terra, que nós estamos, as coisas daqui, como espiritualmente. Também temos tendo informação das coisas espirituais, que é para não ser manipulado por esses influenciadores. Hoje, assim nos cultos de influenciadores, pessoas que sabem influenciar aqueles que ouvem para manipular eles. E são pessoas que ficam presas, dependentes da lei. Tem pessoas, amados, que não crê na própria oração que faz. Ah, eu tenho que ir lá para o fulano orar por mim, o fulano orar por a minha família, isso e aquilo. Olha, parece até que a pessoa tem que pegar um pastor lá super ungido e fazer um chaveirinho dele carregar do lado aqui na cinta como socorro. Esquece que o Senhor Jesus está junto, que o Senhor Jesus está com nós. Veja quando o Senhor Jesus deu esses dons na igreja para aperfeiçoamento da igreja, mas não disse que aquelas pessoas que têm aqueles dons são melhor do que os outros. Para o corpo de Cristo são todos iguais. Cada um tem a sua função, uma diferente do outro, mas é tudo com um único objetivo, de o aperfeiçoamento dos santos. Então não tem essa de alguém mais ungido, alguém que Deus atende e dá. Ah, eu não vou, eu nem ouso orar, porque o Senhor não vai me atender, eu sou pecador, eu tenho que ir lá Oh, meu Jesus do céu. Amados, vamos ser independentes desse tipo de coisa. E vamos ser completamente dependentes de Deus, integralmente dependentes do Senhor. É Ele, amados, é Ele que sabe a hora do nosso corpo tombar. É Ele que sabe a hora de nos tirar de dentro do caixão, se for o caso. Como aconteceu com Lázaro, 4 dias enterrado, o Senhor chamou ele para fora e saiu lá, sem mau cheiro nenhum, sem nada. É neste que nós temos de confiar, mano. É triste quando a gente vê, me desculpe os irmãos católicos pela sinceridade, mas olha, se nós temos Jesus que morreu e ressuscitou, só Ele ressuscitou, subiu ao céu, ninguém mais, que nos atende, nos intercede, que tem amor de nós. Agora tem que pedir para o Santo Benedito pedir para Santa Helena pedir para a senhora não sei o que lá, para daqui uns 10 anos chegar a nossa oração para o Senhor Jesus. Ah, amado. Ora, ao Pai, em nome do Senhor Jesus, com confiança, o véu se rasgou de alto a baixo para que nós tenhamos acesso ao Pai através do Senhor Jesus Cristo, através da sua carne, do seu sangue derramado ali na cruz. Acabou, mas não tem intercessora na nossa frente. É muito bom nós interceder uns pelos outros, porque é o amor de uns para os outros, desejar o bem para o nosso próximo.
Alguém diz assim, mas irmão Antônio, e aquela parte lá da Bíblia que diz que é para chamar os presbíteros da igreja para orar. Sim, amado. De repente, aquela pessoa está em pecado e precisa de uma palavra ali, então chama-se os presbíteros da igreja, aquelas pessoas que estão já há mais tempo, que já têm mais conhecimento para dar assim, um ensinamento da palavra, que aquela pessoa se arrependa, e o arrependimento, amado, vai levar aquela pessoa à cura. Entende? Então não é uma questão de pessoa mais ungida, menos ungida. É uma questão de fé e uma questão de confissão. Eu sei que o vídeo está longo, mas eu vou a mais um detalhe aqui que é importante. Quando eu estava congregando numa denominação religiosa, aconteceu o seguinte. Um dia uma pessoa já de idade pegou e mandou chamar o pastor daquela denominação, né? Que ele estava muito doente, ele queria, que era para o pastor ir lá sem falta, que ele queria conversar com o pastor. E o pastor me convidou, olha, vamos lá, vamos, tudo bem, daí vamos lá. Lá estava conversando com ele, estava muito doente mesmo na cama, aí ele falou, pastor, olha, pastor, eu precisava falar com o senhor, porque eu não quero partir daqui sem confessar um erro meu. E eu sei que eu não vou levantar dessa cama. Então é o seguinte, eu quero pedir o seu perdão, porque eu falei mal do senhor. Eu falei mal, um problema que houve lá com o pastor, então ele pegou, esse senhor lá, ele pegou e se denegriu bastante a imagem do pastor. E agora ele sentiu essa necessidade de chamar o pastor. Eu quero que o senhor ore por mim, que o senhor me perdoe, eu fiz isso, aquilo. E aquele pastor, como eu digo, não são todos os pastores que são safados. Tem pastores nas denominações que são pessoas ótimas, pessoas excelentes. Então esse pastor, claro, perdoou em Cristo, choraram junto ali, se abraçaram. E olha, foi uma vitória total ali. Mas veja que precisou o pastor ir lá, mas para ele confessar o pecado dele que estava incomodando ele. Entende? Não porque assim, a oração do pastor ia sarar ele. Ele não sarou, amado. Ele foi recolhido, só que ele foi em paz. Então você percebe como que nós temos de, amados, nós ser dependentes do corpo de Cristo. Nós ser dependentes uns dos outros, se amar uns aos outros. No corpo de Cristo, eu não estou falando de denominação religiosa, porque as denominações estão se galfinhando e uma querendo arrancar o olho da outra. Mas o corpo de Cristo, o corpo de Cristo vive em união. Aonde estiver no mundo cada salvo, né? Então vamos reconhecer aqueles que no corpo de Cristo o Senhor colocou um dom para que essa pessoa exerça aquele dom, que ele possa pastorear com alegria e não com tristeza, né? Para que aquele que evangeliza ele tenha a devida ajuda do ministério para ele evangelizar, para aquele que ensina ele possa fazer com alegria, ele possa fazer com zelo aquele trabalho dele. Tudo, amados, visando uma única coisa, crescimento no corpo de Cristo, né? Santificação, visando a igualdade ali no corpo de Cristo, porque o corpo é um só. São muitos membros que formam um único corpo. Então vamos ser dependentes, nós depender uns dos outros, vamos ser dependentes da família, do Senhor, né? Na sociedade, vamos tratar com zelo, mas não vamos nos deixar cair nos enganos dos espertalhões, dos falsos mestres, dos falsos profetas que proliferam os púlpitos e outros lugares, internet e tudo mais por aí, né? E a maneira de não, para que isso não aconteça, mas é nós sendo unidos no corpo de Cristo, aprendendo, sendo obedientes, amando uns aos outros e crescendo em Cristo. Assim nós não somos manipulados, enganados pelos espertalhões que estão por aí. Ok? Terminamos aqui, já foi bastante longe,
A minha oração é que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de Deus seja contigo, com a tua família. Não esqueça de orar por mim também, para a minha família. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, amados, até lá, na paz do Senhor Deus. Fiquem com Deus.